As Mais Belas, volume 1, a 116ª HQ que eu tô lendo para o desafio 365 HQs de 2019. Esse aqui é mais um spin-off da série Fábulas, e que eu já li a série Fábulas completa, já li alguns spin-offs dela, e esse aqui é a última série paralela que tá me faltando ler. Eu vou estar lendo aqui todos os 6 volumes, que eu já tenho aí na minha estante e já há alguns anos e não tinha pego ainda para ler. Essa série, ela é focada nas personagens femininas da série Fábulas, embora também conte com personagens masculinos em suas histórias, e busca trazer histórias dessas personagens que foram ou secundárias ou protagonistas dentro da história principal de Fábulas. Esse primeiro encadernado, as personagens femininas da vez são a Bela Adormecida, que é a Princesa Aurora, e a Rainha do Inverno, que já no passado tinha sido esposa do João Horner, que é o João do Pé de Feijão, e mais tarde virou uma das generais do adversário, e que depois do evento que teve da guerra entre o adversário e as fábulas que estavam na Terra, a Bela Adormecida foi utilizada como uma arma de guerra, em que ela foi levada para a capital, picou o dedo no espinho e assim adormeceu, mas não dorme sozinha, fazendo todo mundo da cidade dormir junto com ela, até ela ser despertada por um beijo de amor. E nisso a Rainha do Inverno, que é uma vilã, ela também acabou nesse sono e ficou lá dormindo junto da Aurora, que ficaria lá até o pessoal da Cidade das Fábulas descobrissem como fazê-la despertar. No entanto, em meio a isso, surge Ali Baba, o Príncipe dos Ladrões, uma fábula árabe que ainda não tinha aparecido na série, se eu não me engano, e que, enquanto buscava algo para saquear nas ruínas do Império, encontra um diabrete da garrafa. Aqui, é o momento que ele encontra o diabrete. É um pouco decepcionado, porque pensou que teria encontrado um gênio que iria realizar desejos dele. Ele encontra esse diabrete cuja a principal função dele, ele foi treinado pelo Império em cultura popular da Terra para servir em práticas de infiltração e outras coisas, além de ter algumas habilidades premonitórias. Então ele de forma nenhuma pode realizar desejos do Alibaba, mas ele promete a Alibaba tesouros e também uma bela dama, fazendo com que Alibaba vá em direção aonde estão dormindo a Bela Adormecida e a Rainha do Inverno, que se não me engano é Lumi. O Alibaba chegando lá, ele não sabe a quem deve despertar, e então beija as duas, que acabam acordando. Nisso, perseguidos por um grupo de goblins, e então pela Rainha do Inverno, aqui é o momento que a Aurora desperta, o Alibaba e a Bela Adormecida eles precisam fugir. E nisso que eles fogem, a Rainha do Inverno vai atrás, porque ela ainda está naquela sanha de vilão de acabar com a galera que zoou pro lado dela, e ela acordou de bastante mau humor e querendo descarregar a raiva em todo mundo. No entanto, após a dupla ser capturada, acontece uma coisa paralela às Mil e Uma Noites. A rainha acontece que ela gostava muito de histórias, de que contassem histórias para ela. Um prazer que ela não tinha muito na corte do Gepeto. E nisso, o Diabrete começa a contar histórias para ela, histórias do passado da Bela Adormecida, que fala sobre as fadas que cada uma dá um dom para a Bela Adormecida, e a fada maligna que não é convidada e acaba dando a maldição que faria com que se espetasse o dela ela morresse, mas que foi amenizada depois pela última das fadas para que se ela espetasse o dedo, acabasse apenas dormindo. E nisso vai mostrando um pouco do passado dessas personagens, um passado que não tinha sido apresentado dessa forma na série regular das Fábulas. Assim, todo mundo sabe quem era a Bela Adormecida, e por causa da história sabe que ela tem essa questão do sono, quando espeta o dedo, sabe que tinha as fadas lá que agiram para isso, mas nunca tinha mostrado realmente como era a história dela dentro dessa versão do mundo das fábulas. Então é um aditivo para, digamos, o universo da HQ. E, inclusive tem umas cenas muito legais. Eu gostei muito da arte dessa edição, que é de Matthew Sturges. Eu gostei bastante mesmo da arte dele. Aqui uma é a arte mesmo da HQ e outra é a capa. E em meio a isso, o Alibaba, o príncipe dos ladrões, vai fazendo as suas e tentando se safar dessa situação perigosa,
ao mesmo tempo em que fica sem saber o que fazer. E o Diabrete que está com ele vai aparentemente jogando um jogo duplo. Ele é compelido a servir o Alibaba porque ele foi o Alibaba que está com a morada dele, que é a garrafa, que inclusive ele fala que na garrafa ele tem um home theater com uma televisão, uma super televisão e mais de milhares de filmes para ficar assistindo. Ele diz, pô, rainha, se você conseguisse entrar na garrafa, seria tudo muito simples, porque tem histórias pra caralho lá pra você sentar e ficar olhando. E a história vai progredindo a partir disso, dessas histórias que vão sendo contadas, do passado das duas personagens, e mostrando tanto a personalidade da Rainha do Inverno, quanto da Bela Adormecida, e o Alibaba meio que ele tem uma posição de certo protagonismo, porque é ele que carrega a história, mas os personagens mais importantes, no fim das contas, são a Bela Adormecida e a Rainha do Inverno, com o Diabrete sendo uma adição interessante a esse ritmo aí, essa interação dos personagens. E, é claro, as fadas madrinhas, inclusive a fada maligna, elas têm participação importante na história que servem para criar parte do conflito e parte do desfecho da obra. Em geral, eu gostei bastante da HQ. Eu achei ela melhor do que o spin-off da Cinderela, que eu curti ler. Mas essa aqui realmente foi uma boa história no mesmo nível da sessão, da época de fábulas que as histórias eram todas muito boas. O que é curioso porque nessa época que essa HQ foi lançada, a série Fábulas já tinha começado a dar uma queda, que foi lá na época do Sr. Dark. E, no entanto, eu não senti essa queda aqui. Essa história foi fechadinha, bem feita e realmente com, acho que, tudo que de bom que a série Fábulas tem para apresentar. É claro que não dá para dizer assim que tá entre as melhores, mas eu diria que está no mesmo nível da série regular Fábulas no período em que estava em seu ápice, o que é muito bom e que eu espero que continue assim, já que são 6 volumes, eu tenho 6 aqui que eu vou estar lendo. O roteiro é do Bill Willigan, e eu confundi o Matthew Sturges, a arte não é dele, a arte é do Phil Jimenez, então, talvez tenha mudado no meio do... Não, o Matthew Sturges também é roteirista. Phil Jimenez foi o artista, e junto com Andy Lange. E aqui a arte eu achei muito consistente, essa cena aqui da Aurora mesmo despertando ficou muito bonita. Em geral, eu achei a arte até mais bonita do que muitos dos arcos que existem na própria HQ regular. E eu fiquei muito satisfeito com a leitura, porque eu sou fã de fábulas, como eu disse, eu fiquei triste com a forma como a HQ terminou, e a leitura disso aqui me deu aquela, posso dizer, aquela saudade, uma lembrança de quando a série era boa, e foi uma surpresa bem legal, surpresa ainda maior do que foi a série Cinderela, que eu já tinha curtido. Então eu estou com bastante expectativa para os próximos volumes. Para fãs da série Fábulas, recomendadíssimo, porque vai trazer boas memórias e talvez alguns fiquem tristes por causa que vão acabar lembrando de como a série terminou, mas eu acho que trazem mais boas memórias do que más memórias, então tem recomendando. Para quem jogou apenas o Wolf Among Us, talvez não seja a melhor recomendação, porque ele não tem aquele clima de detetive e coisa e tal. É uma parada bastante voltada para outro tipo de histórias que tem na própria HQ, sem ser aquelas histórias de investigação e aventura que como tem no Big. Mas isso aqui tem romance, tem fuga, tem cenas de ação e tem bastante magia e bastante fábulas. Na verdade, tem uma história de detetive no final, porque aparentemente a estrutura dessas mais belas fábulas são encadenadas com 7 edições. 6 edições contando uma história principal de uma personagem e uma 7ª edição com uma obra de outro artista e deixa eu ver se é do mesmo roteirista. Não sei se é do Bill Willigan. Aqui não tá dizendo. Bom, mas certamente... Não, aqui foi do Matthew Sturges, não teve o Bill Willigan. Mas que é uma história completamente detetivesca, inclusive em preto e branco, com todo o clima no ar mesmo, protagonizada pelo Fera, e contando com a participação de um personagem que eu não imaginaria que teria na HQ Fábulas, que é o São Jorge, o Matador de Dragões. E também os dois estão perseguindo uma fábula misteriosa e monstruosa, conhecida como Lamia, que
aparentemente se liberta de tempos em tempos e sai provocando assassinatos. Foi uma HQ que me surpreendeu porque revela coisas sobre uma personagem que eu não imaginaria de forma nenhuma. Então foi um quadrinho que eu gostei muito, e para todo mundo que curtiu, que leu a série da principal e tá curioso para ler mais material, é uma excelente leitura. Para quem não leu a série Fábulas principal, eu acho que não vale tanto a pena, mas ainda assim talvez seja uma boa história, mas várias referências e coisas vão se perder. Então é melhor estar lendo a série regular mesmo, primeiro. Mas fica aí a recomendação para quem chegou até aqui, eu agradeço, eu acho que esse vídeo eu enrolei bastante, mas estou chegando aqui no final e vou me despedindo. Amanhã eu vou estar trazendo novamente Vagabond, vai ser Vagabond 26, e vou me despedindo por aqui, e até a próxima.